Hoje o nosso estudo está aqui em Gálatas, eu vou ler o capítulo 1, versículo 6 para frente. Aqui está falando da inconstância dos Gálatas. Paulo vindica a autoridade divina do seu apostolado e da sua doutrina. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo, para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos agora, já de novo também vô-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens, se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprouve a Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não vi nenhum outro dos apóstolos senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía. E glorificavam a Deus a respeito de mim. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente aos que estavam em estima, para Sinai, Então aqui ele mostra pra gente que a palavra de Deus é algo assim que não dá para ficar mudando, né? E tem algumas pessoas que quer fazer isso, né? Aqui ele fala que, continuando aqui onde eu estava lendo, em estima para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição,
para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tinham sido noutro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão. Porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim, com eficácia para com os gentios. Então aqui a palavra do Senhor mostra que tem algumas pessoas que querem mudar o evangelho, que quer pregar outro evangelho, né? Mas só tem um, né? E aqui ele chama de, quando chama de anátema, está falando de pessoas que devem ser condenadas, né? Amaldiçoadas, porque essa palavra ela vem do grego, né? E era uma palavra que era usada para quando alguém ia contra aquilo que ela tinha aprendido, é como se ela estivesse sendo devia ser condenada pelos deuses, né? Mas aqui no caso, essa palavra ele está usando, quer dizer que a pessoa que age assim, ela deve ser condenada por Deus, né? Que não tem outros deuses, só tem Deus, né? Mas como a palavra vem do grego, por isso que eu falei. Então aqui ele fala que o que ele foi antes, ele foi um perseguidor da igreja, mas uma vez que Jesus Cristo se revelou a ele aprendeu a verdade e é essa verdade que ele prega, né? Até esse tempo aqui. E ele está falando que tem algumas pessoas que estão no meio do povo de Deus perturbando, né? Trazendo confusão e que é inquietando, querendo transtornar o evangelho de Cristo. E ele fala que as pessoas que já têm esse entendimento não devem ceder a isso. Então, meu irmão, minha irmã, eu e você, nós devemos estudar a palavra de Deus para que a gente também não caia nesse engano, né? E para que a gente também não seja um anátema, né? Em nome de Jesus, que a gente possa entender a palavra de Deus que foi deixada por Jesus Cristo, né? O evangelho que o Senhor Jesus pregou, né? Nós devemos não tem outro evangelho, não tem que inventar. Nós temos que seguir o perfil de Jesus. É o que Jesus ensinou, não tem outra história. É essa, né? Então é isso que ele está falando aqui para os Gálatas, né? Então, meu irmão, que eu e você, minha irmã, que a gente possa, em nome de Jesus, entender que não existe vários evangelhos, só tem um, né? Ou está dentro daquilo que Jesus ensinou, ou está errado, né? É só a gente estudar e ver o que Jesus ensinou, seguir o perfil dele. O que tiver dentro daquilo que Jesus Cristo ensinou é o verdadeiro. Fora disso, é falso. Amém? Então, que eu e você, a gente venha prestar atenção nisso e estudar e buscar conhecimento para não ser enganado, né? E não entrar nessas confusão aqui. Se você gosta desse canal, entra aqui, se inscreve, compartilha, dá um joinha, faz um comentário, ativa o sininho para você receber as notificações, tá bom? E desde já que o Senhor te abençoe, você, sua casa, sua família. Em nome de Jesus, amém.